Hoje nós estamos começando mais uma vez nosso momento de oração, meditação na Palavra de Deus na nossa igreja de língua portuguesa de Bruxelas. Devido a algumas situações com outra igreja e um outro pregador que estava ali organizando a pregação online, precisei me atrasar aí 5 minutos, mas estamos juntos aqui para termos nosso momento de oração e meditação na Palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, uma semana feliz, que Deus possa ter realmente acompanhado a cada dia, a cada momento, para que você realmente sinta a sua presença e que Ele realmente seja aquele que está orientando, guiando e dirigindo a sua vida. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos um momento de meditação na Palavra de Deus. Aí onde você está, em qualquer lugar, todos os lugares são bons para falarmos com Deus, não existe nenhum momento ruim ou lugar inapropriado para conversarmos com Deus através da oração. Então vamos orar nesse momento, assim como estamos. Querido Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por todas as bênçãos que nós temos recebido das Tuas mãos. Pedimos que esteja conosco neste momento, abrimos a Tua palavra, ao meditarmos em Ti, na Tua vontade e naquilo que o Senhor tem revelado a nós. Nos abençoe nesse dia de sábado que se inicia e pedimos que realmente possamos estar conectados a Ti em pensamento e sentimentos. Oramos por cada um que está ligado, conectado neste momento na página da nossa igreja, acompanhando ao vivo e também. Olá, continuamos ao vivo aqui. Não recebi nenhuma mensagem, não sei se perdemos a conexão por um momento e pode ser que tenha perdido. Então mande aí um sinalzinho, se estão assistindo, se está certo. Acho que no meio da oração cortou um pouquinho, Deus ouviu a oração, não é o problema. Temos mais alguém conectado aí? Estão ouvindo bem? Acho que algum problema no sinal, na conexão aqui. Então vamos ao estudo da nossa noite. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 12 e vamos dar uma olhadinha em algo que Jesus nos ensinou, a mensagem que Ele deixou aqui para nós. Mateus capítulo 12. No versículo 33 em diante, Mateus 12, 33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serão condenados. Muito forte, né? As palavras de Jesus aqui e a maneira que ele estava se expressando ali, aqueles que se diziam parte do povo de Deus, mas em realidade era uma árvore de maus frutos. Uma árvore má com frutos maus. Ele chama de raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Jesus está dizendo que uma árvore boa produz fruto bom, uma árvore má produz fruto mau. Uma pessoa que é boa, ela vai dizer coisas boas. Uma pessoa que é má vai dizer coisas más. Não tem como ser diferente. Então, a não ser que a pessoa seja dissimulada, esteja mentindo, e isso realmente pode acontecer. Tem pessoas aí que são atores, atores e atrizes fantásticos, conseguem dissimular, né, aquilo que os seus sentimentos, suas emoções, seu pensamento. E hoje e amanhã a mensagem está conectada, porque amanhã eu estarei pregando novamente às 11 da manhã, neste mesmo canal da nossa página da igreja, e nós vamos continuar conversando a respeito do assunto que vamos começar hoje, tocando um pouquinho nesse assunto para nós refletirmos e pensarmos. Eu vi uma frase recentemente, eu gostei muito, porque a minha esposa, ela vive me educando para eu poder educar os nossos filhos.
2 meninos, são bem pequenos, mas já copiam tudo que a gente diz e tudo que a gente faz. É impressionante. Eu não posso fazer nada de errado porque ele vai copiar o errado. O Kalel, que tem 19 meses, né, um pouquinho mais de 1 ano e meio, ele copia tudo. E a Michelle, minha esposa, ela vive dizendo, olha, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você faz, porque ele está copiando tudo que você faz. E aí eu vi essa frase que eu gostei muito. E eu quero essa frase aqui em casa, para eu não esquecer em nenhum momento disso. A frase diz assim: aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Pense na profundidade dessas palavras. Aquilo que você faz grita e eu não consigo escutar o que você está dizendo. No meu exemplo da educação dos filhos é exatamente isso. Eu posso dizer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser. Se os meus atos não corresponderem àquilo que eu estou dizendo, não adianta dizer. Porque o que fala mais alto são as atitudes e não as palavras. Eu posso dizer para os meus filhos, olha, façam isso, esse é o certo, esse é o correto, isso é o melhor. E se eu não tiver uma atitude adequada com aquilo que eu estou dizendo, não adianta nada, porque as crianças observam e copiam comportamentos e não palavras. E é isso que acontece na vida do cristão. Porque a gente pode até fingir ser cristão, a gente pode até dizer que é cristão, e nossas palavras podem ser um sermão bonito. Mas se nós não estivermos realmente conectados à fonte, como a árvore boa e a árvore má que Jesus disse, se nós não estivermos ligados a Jesus, as nossas atitudes e as nossas palavras vão ser diferentes. E as pessoas, elas estão observando os cristãos. Por isso que o cristianismo, ele é desacreditado no mundo. Completamente. Porque as pessoas se dizem cristãs, elas têm uma mensagem, elas falam, mas elas não vivem aquilo que elas falam. E aí o que acontece? Esta incoerência entre o pregar e o viver fica visível, é latente. E aí as pessoas, elas não vão aceitar a mensagem falada, impressa, pregada, ensinada, se não houver correspondência com a vida da pessoa. Então nós temos uma responsabilidade muito grande como cristãos, não de pregar uma mensagem, mas de viver esta mensagem. E isso realmente é algo que limita a pregação da mensagem. Porque nós precisamos viver essa mensagem para que ela tenha efeito, primeiro na nossa vida e aí na vida dos outros. Como é decepcionante quando nós vemos alguém que prega uma mensagem e não vive essa mensagem. E nós conhecemos histórias de pastores que infelizmente caíram em pecados e se tornou público. E a primeira coisa que as pessoas pensam é: bom, se a mensagem que ele pregava não teve efeito na sua vida, não vai ter na minha. Isso é natural. Se não funcionou para ele, não vai funcionar para mim. E cai em descrédito a pregação. Então a mensagem vivida, ela é muito poderosa. Mais poderosa do que uma mensagem pregada. As pessoas estão vendo, observando as nossas vidas. E você já ouviu esta
esta frase com toda certeza, né? Que diz assim, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Essa frase não poderia ser mais correta, não poderia ser mais verdadeira. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Porque as pessoas observam a vida e elas querem ver consistência. Consistência entre o que ensinamos, pregamos e aquilo que vivemos. Honestidade, bondade, fidelidade. A lista é grande dos dons do Espírito e o amor acima de tudo. E se as pessoas não veem amor na vida de um cristão, não adianta pregar, ensinar, porque não vai ser ouvido. Então a mensagem vivida ela é muito forte. Agora vamos voltar naquele texto. Jesus disse assim, que uma árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau. Uma pessoa sendo má não pode falar coisas boas. Não adianta ela dizer coisas boas porque não vai realmente funcionar, não vai ter efeito, é uma palavra vazia. Então Jesus disse isso. Agora, um pouco antes, Jesus disse assim também, falando sobre falsos profetas. Então nós estávamos aqui em Mateus, né, no capítulo 12. Mas antes, lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus estava falando sobre falsos profetas. Então, se você pode voltar, está com a sua Bíblia aí aberta, Mateus 7, ele diz assim, verso 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 16, ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, não há como uma árvore, vamos dizer assim, uma macieira produzir laranjas, uma pereira produzir maçãs, uma parreira produzir figos. Cada árvore produz seu fruto. Então Jesus disse aqui, lá na frente ele estava dizendo, né? A árvore má produz fruto mau, a árvore boa produz fruto bom. E aqui ele diz assim, pelos seus frutos conhecereis. Então um cristão verdadeiro, ele vai produzir bons frutos. Pelos frutos nós sabemos quem é quem. Agora Jesus está dizendo aqui, pelo fruto nós conhecemos. Não está dizendo, pelos frutos nós julgaremos. Ou pelos frutos nós condenaremos. Mas é isso que nós fazemos, muitas vezes. Quando nós olhamos para um outro cristão, para uma pessoa que se diz seguidor de Cristo, e nós, pelos frutos, julgamos e condenamos. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Então, pelo fruto eu conheço. E eu vejo, esta pessoa se diz cristã e pelos frutos é um verdadeiro cristão. Serve para ser meu amigo, merece meu apoio, vou trabalhar junto dessa pessoa, vou me aproximar. Porque os frutos são consistentes com a mensagem, com o título de cristão. Já um outro, a pessoa se diz cristã, tem uma Bíblia, vai à igreja, aparentemente, mas os frutos não são bons. Então Jesus diz, pelo fruto conhecerei. Não é para julgar e nem condenar. Então pelo fruto eu sei que essa pessoa precisa da minha oração, do meu apoio, da minha ajuda, e eu preciso que, de alguma forma, pregar através da minha vida para que essa pessoa veja como as coisas funcionam. Então veja, pelos frutos, muita coisa pode, né, acontecer. Mas qual é a nossa atitude cristã? Como é a nossa atitude? É como a de Jesus ou não? Jesus conhecia muito bem quem era Judas. Ele nunca desistiu de Judas. E considerou ele um amigo até o último momento. Ele procurou ajudar Judas. Pelo fruto ele conheceu, mas não julgou e condenou. Judas mesmo se condenou. Ele via quem era Pedro pelos frutos. E Pedro
finalmente entendeu, ouviu e aceitou a vontade de Jesus para ele. Ele sabia muito bem quem era Tiago e João, pelos frutos, mas ele não julgou e condenou. Conhecendo, ele sabia exatamente como lidar com eles, como se relacionar com eles, como ensiná-los, como guiá-los, como orientá-los, como dirigi-los. E o resultado, nós sabemos qual foi, na vida de Tiago e João. E assim com todos os outros discípulos. Então, árvores boas vão produzir bons frutos, árvores más vão produzir maus frutos. Jesus disse, você vai conhecer pelos frutos, mas não é para julgar nem condenar, é para apoiar, ajudar. Agora, o que nós podemos fazer é orar por essas árvores más que produzem maus frutos. Porque por mais que você queira, e por mais que a árvore queira, não há como essa árvore mudar a sua natureza para produzir outro tipo de fruto. É necessário um milagre. Só um milagre. E só Deus pode fazer esse milagre. Aí tem gente, como você e eu, que queremos ser bons cristãos. E a gente tenta enxertar um galho de uma árvore boa nessa árvore má. para ver se produz fruto bom. Mas a nossa raiz, ela está em solo ruim. A nossa essência, a nossa seiva, está contaminada com o pecado. Então é o mesmo que, nós já ouvimos essa história, né? O cordeiro e o lobo. O lobo cansou de ser mau. E ele entrou no meio, né, do curral das ovelhas e disse, eu quero ser ovelha. E aí ele pegou uma capa de ovelha, se cobriu, e agora ele estava disfarçado de ovelha, e quem olhava falava, é ovelha, porque parecia ovelha, mas lá dentro tinha um lobo. E ele tentando seguir as ovelhas, e seguir o pastor, e caminhando com elas, e fazendo tudo o que elas faziam, direitinho. Mas aí o que acontece? Na hora que as ovelhas vão comer, o lobo não tem vontade de comer grama, de pastar. O lobo tem a natureza de lobo. E ele olhava para as ovelhas e tinha vontade de comer ovelha, não grama. Então não dá para a gente se enganar. Não dá para tentar mudar a natureza que nós temos com as nossas próprias forças. A gente pode dissimular, e como Jesus falou, como que uma pessoa má pode vir com palavras boas? Ela está enganando a quem? Pode enganar a si mesma, pode tentar enganar as pessoas ao redor, mas a Deus não engana. Somente o milagre da transformação da natureza é o que pode mudar a pessoa. E ela pode pregar, ensinar, dizer, mas lembre da frase, as suas atitudes vão falar tão alto que as pessoas não vão ouvir suas palavras. Só Deus pode transformar a natureza. Só Ele pode transformar lobo em ovelha. Só Ele pode transformar uma árvore ruim com frutos ruins e uma árvore boa com frutos bons. Como isso acontece? Minha gente, a igreja está cheia de gente convencida, mas não convertida, porque não deixou ainda Jesus fazer esse milagre da transformação da natureza. Então nós precisamos permitir que Deus faça a justificação da nossa vida. Nos transforme de lobos em cordeiros, de árvores más com frutos ruins em árvores boas com frutos bons. Aí você acha que uma árvore que produz, vamos dizer uma parreira que produz uvas deliciosas, ela tem que se esforçar para produzir aquele fruto delicioso? Não, é a natureza dela. É a natureza dela. Agora, uma árvore, né, que produz frutos amargos, frutos ruins, ela produz porque essa é a natureza dela. Somente com o milagre da transformação é que nós podemos realmente produzir bons frutos. E isso só vai acontecer se houver o milagre
de Jesus entrando na nossa vida e morando entre nós. Apocalipse 3, verso 20. Jesus diz essas palavras: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos jantar juntos. Nós vamos ter uma refeição juntos. O que isso queria dizer lá no tempo de Jesus? Isso queria dizer aceitação. E relacionamento. Porque você só se relaciona com quem você aceita. E comer uma refeição junto com alguém significava exatamente isso. Jesus, ele está dizendo para você e para mim, na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3. Para a igreja de Laodiceia ele diz: eu estou aqui, batendo a porta do seu coração. E eu espero que você abra, para que eu possa entrar e fazer uma transformação na sua vida, através do relacionamento que eu quero ter contigo. Eu quero morar contigo, eu quero viver contigo, eu quero ter refeições contigo. Mas você tem que abrir a porta. Eu bato, eu estou aqui à sua disposição, mas você tem que abrir a porta. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, e talvez você já fez isso uma vez na vida, mas isso tem que ser feito todos os dias, constantemente. Todas as manhãs nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus dizer: entre. Transforma esse lobo em cordeiro. Transforma essa árvore de frutos ruins em uma árvore de frutos bons. Transforme este coração de pedra em um coração de carne. Transforme a minha vida em uma vida de um verdadeiro cristão. Cristão seguidor de Cristo. Eu quero ser como Jesus. Se não for feito isso todos os dias, aí nós viramos pessoas que estão dizendo uma coisa e vivendo outra. E aí a nossa pregação é inconsistente. E as pessoas vão ver o que nós fazemos e não vão ouvir o que nós dizemos. Então, o verdadeiro cristão é o que produz bons frutos. E esses frutos são produzidos de maneira natural, porque é a natureza deles. Para transformar a sua natureza e a minha natureza, só um milagre. Quem faz esse milagre é Jesus. Se você tentar com as suas próprias forças, você vai descobrir que é impossível. É a mesma coisa que o lobo querer comer grama e gostar. Como que uma árvore vai produzir bom fruto, se o fruto dela é ruim? Não tem como. O problema está na raiz. Então só Jesus pode fazer um milagre. Se você permitir que ele faça esse milagre na sua vida, quando ele voltar, ele vai olhar para você e vai dizer: ah, eu já moro no teu coração. Então vem morar comigo. E ele vai levar para o reino dele aqueles que já vivem com ele. Aqui, no coração. Aqueles que não têm Jesus no coração e com as suas próprias forças fazem coisas boas, são fiéis pelos motivos errados, que não é o amor. Aí o que acontece? Jesus vai dizer para eles: sinto muito, não vos conheço. Nunca conheci vocês. Porque vocês não deixaram entrar no coração de vocês. Você é um lobo com pele de cordeiro. Você é uma árvore que tenta produzir fruto bom. Como que faz essa árvore? É uma árvore que tem fruto ruim, alguém pega os frutos bons, pega uma cordinha, amarra, vai lá nos galhos e amarra os frutos. E aí quem olha fala: uau, que delícia! Mas não é daquela árvore. Aqueles frutos não são dela. Não nasceram ali, não cresceram ali, não foram gerados por ela. Esse é o cristão fake. Fake news, a gente ouve direto? Então, tem o cristão fake, o cristão falso. É o cristão que tem frutos bons amarradinhos nos galhos. Como que eu faço isso? Então, amanhã nós vamos continuar conversando sobre isso. E nós vamos refletir e pensar um pouco sobre o verdadeiro cristianismo. Não o cristianismo do todo mundo está fazendo. Todo mundo faz assim, todo mundo age assim. E Jesus espera de nós fidelidade. E eu vou dizer, está cheio de cristão fiel, pelos motivos errados. E aí não vale nada. Porque se Deus só aceita a fidelidade pelo motivo certo. E é por amor. Se não for por amor, não tem valor.
Então nós vamos pensar e refletir um pouquinho sobre isso amanhã. E vamos pensar sobre os frutos e o que é um verdadeiro cristão. Nós chegamos no momento da história da igreja e do mundo onde eu tenho plena convicção, a sacudidura já começou. E começou agora. Agora. Com esse confinamento. Nós estamos 6 meses dentro disso aqui na Bélgica. Desde o começo de março, já estamos no começo de setembro. 6 meses. E as máscaras caíram. E os cristãos se rebelaram. Tem gente se aproximando de Deus, deixando Jesus entrar e ceiar com ele, como diz Apocalipse 3:20. E tem aqueles que estão vivendo abertamente aquilo que sempre fizeram. E as máscaras estão caindo, e as pessoas estão... Então, a decisão é sua, a decisão é minha, é nossa. Ter Jesus na nossa vida. Amanhã vamos conversar mais. Vamos orar nesse momento e pedir para que Deus faça essa obra de justificação e santificação diariamente na nossa vida. Que transforme o coração de pedra em coração de carne. Que transforme esse lobo que sou eu, que é você, em um cordeiro. Que transforme a nossa natureza de uma árvore que produz frutos maus em uma árvore que produz fruto bom. Naturalmente. E é isso que Deus quer fazer. Um milagre da transformação na nossa vida. Mas Ele não força, Ele não obriga. Ele espera por nós. E nós é que temos que aceitar e ouvir a sua voz. E fazer isso. Que Deus abençoe você. E eu tenho certeza que o seu desejo é esse. Por isso que você está aqui gastando tempo, ouvindo a palavra de Deus, meditando e orando. Vamos orar nesse momento, pedindo o milagre da transformação da nossa vida diariamente. Querido Deus, quantas pessoas nesse momento tiraram minutos preciosos para ouvir a Tua palavra e meditar a respeito disso. Nós queremos ser transformados por Ti. E isso é um milagre. Não temos como fazer. Impossível um ser humano ser transformado. A palavra de Deus, o etíope não pode mudar a sua pele. O leopardo não pode mudar as manchas da sua pele. Só um milagre para que isso aconteça. Nós cremos em milagres. A Bíblia está repleta deles e hoje nós vemos esses milagres acontecendo para aqueles que têm fé. Dá-nos fé. Dá-nos confiança em Jesus e no poder que Ele tem para nos transformar. Porque se Ele transformou a vida de Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, se Ele transformou a vida do assassino Moisés, do adúltero e assassino Davi, se Ele transformou vidas e mais vidas na palavra de Deus, hoje nós vemos vidas sendo transformadas. Nós queremos ser mais um a ser transformado por Ti, diariamente. Muda o nosso coração e nossa vida, habitando em nós, entrando na nossa vida e ceando conosco. Nós queremos Jesus na nossa vida. Nos perdoe, nos abençoe e nos transforme. Em nome de Jesus pedimos e oramos. Amém. Que Deus abençoe você e eu espero que amanhã nós possamos nos encontrar para meditarmos mais na palavra de Deus e nessa necessidade que nós temos nesse momento de sacudidura, quando o povo de Deus está dividindo em dois. Um pequeno grupo, que é o remanescente do remanescente, e aqueles que estão simplesmente levando a vida como se não houvesse amanhã. Realmente amanhã não há, porque Jesus está voltando e o fim está se aproximando. Deus abençoe você e que você peça a Jesus para transformar a sua vida e fazer esse milagre todos os dias, para que a natureza pecaminosa não volte a controlar você, mas que você seja um cristão, não de palavras, mas um cristão de coração, de vida, que mostre Jesus nas suas atitudes, no seu fruto, não só na sua pregação. Que Deus abençoe você, que te dê um feliz sábado. Um forte abraço a todos e até amanhã.